A manhã estava fria demais para aquela despedida. Clara sentiu o vento cortar o rosto assim que saiu do carro, observando o prédio cinza do asilo. Suas janelas, alinhadas e silenciosas, pareciam esconder segredos que ninguém deveria ouvir. A mãe, sentada ao lado dela, apertava a bolsa antiga contra o peito. Seus olhos vagavam pela paisagem, como quem procura uma lembrança para se agarrar antes de cair no esquecimento. Durante todo o trajeto, nenhuma das duas disse uma palavra. Existem coisas que, uma vez ditas, não tem mais volta. E Clara não queria ouvir da própria boca o que seu coração já gritava em silêncio, que estava abandonando a mulher que passou a vida inteira cuidando dela. As mãos da mãe tremiam discretamente, e Clara fingia não perceber. Olhar para aquele tremor era admitir o peso do que estava fazendo. Ela desceu do carro, abriu a porta para a mãe, ajudou-a a levantar-se com cuidado. Era como fazia quando era criança, só que agora os papéis estavam invertidos. E isso doía de um jeito que ela não sabia explicar. Caminharam lentamente até a entrada. A mãe parou, respirou fundo e olhou para trás. Parecia querer memorizar o céu. Aquele mesmo céu que tantas vezes observou quando carregava Clara no colo, apontando nuvens e inventando formas, dizendo que ali morava a esperança. Um nó apertou a garganta de Clara, mas ela continuou andando, como se cada passo fosse apenas mais um compromisso na agenda, e não o rompimento mais cruel de sua própria história. A recepcionista sorriu com simpatia, pediu os documentos num tom calmo demais para aquele momento. A mãe de Clara observava tudo em silêncio, com um olhar sereno que machucava mais do que qualquer choro. Não havia raiva ali, só uma aceitação cansada, de quem já entendeu que não é mais prioridade na vida de ninguém. Quando assinou o contrato, Clara sentiu a caneta pesar toneladas em seus dedos. Cada letra de seu nome parecia um prego fincado no próprio peito. A mãe, então, tocou levemente sua mão e disse, com voz baixa, mas firme: "Não se preocupe, minha filha. Eu vou ficar bem aqui." Nesse instante, Clara quase desmoronou. Percebeu que, até naquele momento, a mãe ainda tentava cuidar dela, protegê-la da culpa. O quarto era simples. Uma cama, uma janela, um criado mudo e uma poltrona gasta. A mãe caminhou até a cama, sentou-se com cuidado e ajeitou a bolsa no colo, como se ainda estivesse em casa. Clara ficou parada à porta, sem saber quanto tempo deveria ficar, sem saber se conseguia ir embora. Então, a mãe sorriu. Aquele sorriso antigo, de quando Clara chegava da escola triste e ela dizia: "Vai passar, tudo passa." E naquele momento, Clara também sorriu, porque era mais fácil sorrir do que chorar. Abraçou a mãe com força. Prometeu voltar em breve, prometeu telefonar, prometeu buscar no domingo, prometeu tudo o que, naquele instante, parecia verdadeiro, mas que o tempo se encarregaria de engolir. Quando entrou no carro e deu a partida, sentiu algo se partir dentro de si, mas abafou o sentimento com o som do motor, com a pressa do dia, com as contas a pagar, com os filhos, com o trabalho, com a vida que nunca para. E assim os dias começaram a passar, um após o outro. Os telefonemas foram ficando menos frequentes, as visitas adiadas, as promessas empurradas para depois, porque sempre havia algo mais urgente. No asilo, a mãe contava os dias num calendário invisível, esperando cada domingo como quem espera um milagre. Sentava-se perto da janela, observava os carros passando, acreditando que em algum deles viria Clara, e algumas vezes chorava em silêncio, para que ninguém visse. Não queria ser um peso, nem ali. Enquanto isso, Clara se acostumava à ausência. Aprendia a viver sem a voz da mãe, sem o café passado pela manhã, sem o cheiro da casa antiga, sem os conselhos repetidos, sem perceber que aos poucos estava apagando de si a mulher que lhe deu a própria vida. Meses viraram anos. O tempo que cura também afasta, também endurece, também ensina a esquecer. Até que um dia já não havia mais ligações, já não havia mais domingos, já não havia mais promessas. Os anos avançaram silenciosos, como passos no corredor durante a madrugada. Clara quase não percebeu quando os cabelos começaram a ganhar fios brancos, quando o espelho passou a devolver um rosto cansado, ou quando as próprias mãos
começaram a tremer levemente em alguns momentos, e ainda assim, ela nunca ligava esse tremor às mãos da mãe naquele dia diante do asilo. A vida tinha se tornado uma sucessão de compromissos que não deixavam espaço para pensamentos profundos. Os filhos cresceram, o casamento atravessou fases difíceis, o trabalho exigiu ainda mais dela. E tudo isso parecia justificar a ausência cada vez maior de sua mãe, como se o tempo tivesse apagado, aos poucos, a importância daquela presença. Um dia, veio uma ligação do asilo. A mãe havia tido uma queda sem gravidade, mas estava mais fraca e confusa. Clara prometeu visitá-la no fim de semana. Mas o fim de semana chegou, e com ele veio a febre do filho mais novo. Depois, o plantão extra no trabalho. Depois, um aniversário. Depois, uma reunião importante. E assim, a visita foi sendo adiada. Sem maldade, sem intenção de abandono, apenas com a desculpa eterna de que amanhã seria melhor. Enquanto isso, no quarto simples do asilo, a mãe passou a acordar várias vezes durante a noite. Chamava por um nome que poucas enfermeiras conheciam. Quando percebiam que era apenas delírio, seguravam sua mão, diziam que ficaria tudo bem e voltavam ao trabalho. Elas não sabiam que aquela senhora que murmurava no escuro já havia sido tudo para alguém. Ao acordar pela manhã, a mãe perguntava se Clara havia vindo e as respostas vinham sempre cuidadosas. Ainda não, mas ela deve vir logo. E ela sorria, com aquele sorriso de esperança cansada, que já não tinha a mesma força de antes. Às vezes, ficava horas olhando para a porta, como se pudesse abri-la apenas com a força do pensamento. As estações passavam e ela já não caminhava pelos corredores como antes, já não conversava com as outras senhoras, já não penteava os próprios cabelos com o mesmo cuidado, porque a espera cansava os braços, cansava os olhos, cansava a alma. E enquanto isso, Clara seguia vivendo, sem perceber que carregava dentro de si um vazio que crescia na mesma proporção em que tentava ignorar a mãe, guardada naquele prédio distante. Havia noites em que sonhava com a infância, com o cheiro do bolo de fubá, com a voz chamando para jantar, com a história de sempre antes de dormir, e acordava com o peito apertado, mas logo se ocupava de tantas tarefas que aquele sentimento era empurrado novamente para o fundo do coração, onde a culpa se escondia como algo que nunca mais precisaria ser enfrentado. Até que um dia, ao organizar uma caixa antiga, encontrou um caderno da infância da filha, com uma redação sobre a avó. Estava escrito: "Minha avó é a pessoa mais boa do mundo. Ela cuida da gente. Faz comida quando estamos tristes e nunca deixa a gente dormir com medo." Ao ler aquilo, Clara sentiu como se alguém tivesse aberto uma ferida antiga com as próprias mãos. O rosto da mãe veio inteiro à memória, com cada detalhe, com cada ruga, com cada sorriso, e naquele instante percebeu que havia permitido que algo precioso se perdesse, sem luta, sem despedida, sem consciência plena. E chorou, pela primeira vez, em muitos anos. Não um choro alto, mas aquele choro silencioso que vem de dentro, como se a alma estivesse pedindo socorro. Naquele dia, ela ligou para o asilo, perguntando pela mãe. A atendente informou com delicadeza que ela estava bem, porém mais quieta do que antes. Às vezes não reconhecia as pessoas, às vezes falava de uma menina que precisava buscar na escola. Clara desligou o telefone sentindo que cada segundo desperdiçado agora pesava o dobro dentro do peito. Decidiu visitá-la no domingo seguinte. Dessa vez, nada a impediria. Planejou o horário, separou um presente simples, um chale para o frio, e durante a semana inteira viveu uma ansiedade estranha, misturada com o medo de encontrar uma mãe diferente daquela que deixara anos atrás. Quando finalmente o domingo chegou, ela acordou cedo, vestiu-se em silêncio, dirigiu pela mesma estrada de anos atrás, mas agora com o coração acelerado, como se estivesse retornando ao lugar onde havia deixado a própria consciência estacionada. Ao chegar ao asilo, viu o mesmo prédio cinza, as mesmas janelas alinhadas, o mesmo portão, agora ainda mais silencioso. Ao atravessar a recepção, teve a sensação de estar entrando não em um lugar, mas em um capítulo esquecido da própria vida. E cada passo pelo corredor
fazia seu coração bater mais forte. Até que parou diante da porta do quarto. Respirou fundo, levantou a mão para bater e hesitou, porque, naquele segundo, entendeu que, ao abrir aquela porta, não estaria apenas reencontrando a mãe, estaria reencontrando tudo o que havia sido deixado para trás. Essa história nos lembra que o tempo não para, e as oportunidades de demonstrar amor e gratidão podem se esgotar. Não deixe para amanhã o abraço que pode ser dado hoje. Às vezes, o compromisso mais importante da nossa vida é aquele que adiamos, por acharmos que teremos todo o tempo do mundo. Se você sente que precisa se reconectar com alguém importante, não espere. O agora é tudo o que temos. A vida é feita de momentos, e são eles que definem quem somos e o legado que deixamos. Cuide das suas pessoas. Cuide das suas memórias. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Inscreva-se no canal para mais reflexões como esta. Quando Clara finalmente criou coragem para abrir a porta, sentiu como se o ar ao redor tivesse ficado mais pesado. O coração começou a bater tão forte que ela teve medo de que a mãe ouvisse antes mesmo de vê-la. A luz suave da janela iluminava o quarto simples. E sobre a cama estava a mulher que lhe deu a vida, agora tão diferente daquela lembrança guardada na memória. O corpo mais frágil, os cabelos quase todos brancos, os olhos fundos, mas ainda vivos. Quando a mãe a viu, demorou alguns segundos para recarregá-la, como se precisasse buscar, no fundo de um lugar distante, a imagem daquela filha que estivera ausente por tanto tempo. Então, seus lábios tremeram e ela disse: "Meu amor, você demorou." Aquelas palavras atingiram Clara como um golpe, porque não havia acusação. Apenas uma verdade simples que doía mais do que qualquer grito. Clara se aproximou, segurou a mão da mãe, sentiu a pele fina, fria demais para quem um dia foi todo calor, e pediu perdão em silêncio, porque não conseguia organizar palavras que fossem fortes o bastante para atravessar os anos de ausência. A mãe sorriu fraco, apertou a mão da filha como pôde e disse: "Não chore, eu sabia que um dia você viria. Sempre soube." E naquele instante, Clara percebeu que, enquanto ela se permitiu esquecer, a mãe nunca deixou de esperar. Os minutos se passaram em conversas interrompidas, em lembranças que surgiam e se perdiam, em silêncios que diziam mais do que qualquer frase. A mãe, às vezes, se confundia, falava de Clara criança, pedia para buscar um casaco porque o pai ainda estava chegando do trabalho. E Clara ia corrigindo com delicadeza, enquanto sentia o peito se rasgar por dentro, ao perceber o quanto do tempo já havia sido roubado daquelas duas. Quando deu a hora da visita terminar, a enfermeira entrou com cuidado, avisando que era preciso encerrar. Clara se desesperou, porque ainda tinha tanto a dizer, tanto a reparar, tanto a viver. Decidiu então que, a partir daquele dia, não deixaria mais a mãe sozinha. Começou a visitá-la com frequência, levou fotos antigas, contou histórias, falou dos netos, mostrou vídeos, riu, chorou, pediu perdão repetidas vezes. E a mãe, ainda que cada vez mais confusa, segurava aquelas visitas como quem segura a própria vida num fio fino demais. Porém, mesmo com toda a tentativa de recuperar o passado, o presente era cruel e não devolvia aquilo que havia sido perdido. Os dias da mãe passaram a se alternar entre lucidez e esquecimento, entre momentos em que reconhecia Clara e momentos em que a tratava como uma estranha. Mesmo assim, a filha permanecia ali, firme, tentando compensar em semanas Ju, que havia sido abandonado por anos. Até que, numa manhã, o telefone tocou cedo demais. Ao atender, Clara ouviu do outro lado da linha a voz calma da enfermeira dizendo que a mãe havia passado mal durante a madrugada, que haviam feito o possível, que ela estava fraca demais, que seria bom que Clara fosse ao asilo quanto antes. A estrada, naquele dia, parecia mais longa, o trânsito mais lento. O mundo inteiro parecia conspirar contra aquele encontro final. Quando chegou ao quarto, encontrou a mãe deitada, os olhos semiabertos, a respiração fraca, como se cada suspiro fosse uma despedida. Clara se aproximou, segurou sua mão, chamou pelo nome repetidas vezes, e depois de algum esforço, a mãe abriu os olhos, olhou para a filha com uma lucidez que há dias não tinha e sorriu.
Aquele mesmo sorriso antigo que atravessou todas as lembranças, e disse com dificuldade: "Minha menina, você voltou." A mão apertou com o resto de força que ainda tinha e, em último esforço, murmurou: "Eu te esperei." E então fechou os olhos como quem adormece depois de uma longa vigília. O monitor ficou em silêncio, e naquele instante Clara entendeu que nenhum pedido de perdão seria suficiente, porque havia chegado quando o tempo da mãe já havia acabado. Naquele quarto pequeno, impregnado de saudade, ela caiu de joelhos, chorando como nunca havia chorado na vida. Não apenas pela morte, mas por todos os dias em que escolheu não estar ali. Essa história nos lembra que o tempo não perdoa. O amor de uma mãe é paciente, mas a vida não espera. Se você tem alguém que ama, não deixe para amanhã. O abraço que você não dá hoje pode ser o abraço que você nunca mais dará. O quarto ficou silencioso demais depois que a mãe partiu. Clara permaneceu ali por um tempo que não soube medir, segurando aquela mão que agora já não apertava mais a sua. Olhando para aquele rosto sereno que, depois de tantos anos de espera, finalmente descansava. E naquele silêncio, tudo o que havia sido engolido pelo tempo voltou com força total. As manhãs em que era acordada com um beijo na testa, as noites em que dormia no colo ouvindo histórias, os dias de doença em que era carregada como se ainda fosse um bebê, as quedas da bicicleta, os choros escondidos, os sonhos incentivados, e naquele momento, ao perceber que nunca mais teria a chance de ouvir a voz da mãe dizendo: "Vai ficar tudo bem", Clara sentiu que nenhuma desculpa do mundo poderia apagar os anos de ausência. Nenhuma visita tardia poderia preencher os vazios que se acumularam como poeira sobre o amor que foi deixado de lado. O funeral foi simples. Poucas pessoas, um caixão leve demais para uma vida tão pesada de significados. E enquanto as mãos jogavam a última pá de terra, Clara teve a sensação de que era a própria consciência que estava sendo enterrada junto com aquela mulher, que jamais deixou de amá-la. Mesmo quando foi deixada para trás, os dias seguintes foram ainda mais difíceis, porque o mundo seguiu como sempre segue, indiferente à dor dos que ficam. E Clara voltou para casa, para o trabalho, para os compromissos. Mas agora carregava dentro do peito um peso constante que não desaparecia com o passar das horas. A culpa se transformou em sombra, a saudade em cicatriz aberta. E todas as noites, antes de dormir, ela lembrava do sorriso da mãe no último dia. Lembrava da frase: "Eu te esperei." E aquilo ecoava dentro dela como um sino que jamais parava de soar. O tempo passou novamente, mas agora Clara não deixava mais escapar os momentos. Ligava para os filhos várias vezes ao dia, abraçava demoradamente, dizia "eu te amo" sem economia de palavras, porque havia aprendido da maneira mais dolorosa que o amanhã não pertence a ninguém. Com o passar dos anos, ela começou a visitar o asilo, não mais como filha, mas como voluntária. Sentava-se com idosos esquecidos. Ouvia histórias repetidas, enxugava lágrimas silenciosas, segurava mãos solitárias. E em cada olhar que a procurava, ela via o rosto da própria mãe. E em cada despedida, fazia questão de dizer: "Eu volto", porque sabia o peso que aquela promessa carregava. E cumpria, religiosamente, como se cada visita fosse um pedido de perdão tardio oferecido ao céu. E embora nada pudesse trazer a mãe de volta, Clara passou a transformar a própria dor em cuidado, como uma tentativa de dar sentido ao vazio que ficou. E às vezes, sozinha em casa, ao abrir uma janela, sentia o vento suave tocar o rosto e, por um instante, tinha a impressão de ouvir uma voz antiga dizer: "Vai passar, tudo passa." E então, sorria entre lágrimas, entendendo que o amor verdadeiro não morre. Mas a ausência, sim, essa deixa marcas que a vida inteira não apaga. E naquele silêncio, aprendeu que amar é estar presente enquanto ainda há tempo, porque depois só resta a memória e o arrependimento de quem descobriu tarde demais que nunca se deve abandonar quem nos deu o próprio mundo quando éramos pequenos demais para compreender o tamanho desse amor.